Fala pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Eu estou muito bem na medida do possível, né? Estamos aqui 2h30 da manhã, né? Dos meus padrões até que é de boa. Eu sou um cara assim, que demora horrores para dormir, mas quando eu dormo também, ó, eu sou uma pedra, né? Pode acontecer uma explosão de Hiroshima aqui que eu não acordo, né? Enfim, acabou de terminar a qualificação para o Grande Prêmio, né, de Las Vegas, né? E pela terceira vez consecutiva, Lando Norris pole position. Gente, eu vou falar uma verdade para você. Eu acho que a melhor coisa que se pode acontecer com o piloto é quando ele cala a boca das pessoas de uma forma positiva, né? Não dizendo, não fazendo declarações polêmicas ou fortes, engrandecendo seu próprio ego, nada disso, né? É na pista, né? E o Lando Norris, para mim, mostra muito isso, né? O Lando Norris, a gente vê o quanto ele se revolucionou, principalmente depois das férias, né? O quanto ele melhorou e a questão do merecimento desse título dele, né? Desse suposto primeiro título dele, né? Ele tá com a faca e o queijo na mão e faz tudo que tem que fazer, né? Acho que para mim, eu falo isso por quê? Porque eu fui um cara que criticou muito a atitude dele no Canadá, lá no Grande Prêmio do Canadá, e talvez aquela pessoa que um dia criticou o Lando Norris não esteja mais aqui, né? Então eu não tenho o menor problema de falar que errei, né, na minha humilde opinião, né? Mas é isso aí, né? Claro, tem a corrida de amanhã, pode ser que tudo isso que eu fale, né, talvez não se prossiga, nem nada, o Verstappen consiga, né, vencer a corrida e o Lando Norris cometa alguma gafe, e aí as pessoas vão se esquecer completamente desses últimos grandes prêmios aí e vai ficar por isso, né? Mas enfim, 1:47.934 sob uma pista que estava me parecendo mais um sabão, né? Como dizem os termos mais antigos de Fórmula 1, né? Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Gente, essa cadeira minha que uma hora ou outra eu vou cair nela, porque ela tá tortinha, inclinada para cá, sabe? Enfim. Lando Norris em primeiro, com 1:47.934. Verstappen em segundo, 1:48.157. E uma surpresa, tá? Uma surpresa aqui, que é o Carlos Sainz em terceiro, 1:48.296, tá? E esses são os três primeiros, né? O George Russell em quarto, o Piastri em quinto, Lawson em sexto, Alonso em sétimo, Ricciardo em oitavo, Leclerc em nono e Gasly em décimo, né? Uma pista que estava um sabão, né, literalmente falando. Ela foi melhorando conforme o tempo, né, mas era uma pista assim que estava demorando muito assim para pegar o jeito da coisa, né? Ela não estava conseguindo, mesmo que ela tivesse trilhos, ela ainda era muito molhada, principalmente no último setor, né? No último setor da pista, onde os carros sofriam muito com a retomada e tudo, né? Com as escapadas e tudo, né? Enfim, então eu acho assim que isso foi muito decisivo, né? Todo mundo que fez o último Q3 com pneus intermediários, né? Acho que a grande surpresa aqui no Q3, eu acho o Carlos Sainz em P3, né? Carlos Sainz que, assim, eu quero muito ver o desempenho do Sainz amanhã na corrida como um todo, né? Toda santa vez em que o Sainz, nessa temporada, esteve muito à frente do álbum na qualificação, sempre aconteceu alguma coisa com ele, né? E muitas vezes erro dele, uma afobação dele e tudo mais, né? Mas eu também quero ver a questão do acerto dele para ritmo de corrida, né? Como vai ser amanhã. Dizem que a pista vai ser seca amanhã, tá? Mas não vai ter chuva na pista amanhã. Teve só hoje. E eu quero ver se esse P3 que ele teve foi pilotagem mesmo, um acerto, né? Porque tem muito essa questão, né? O que acontece? Na Fórmula 1, desde 2003, isso tem o regulamento do parque fechado. Ou seja, até a qualificação, você pode fazer o que você quiser no seu carro. Você pode pegar um acerto que você quiser. E aí, exemplo assim, está chovendo na qualificação, mas vai estar seco na corrida.
Aí vai de cada piloto. O piloto pode preferir priorizar o acerto para a chuva na qualificação, ou priorizar um acerto para a corrida no seco, né? Então, na minha opinião, posso estar equivocado, mas eu acredito honestamente que o Carlos Sainz, para mim, priorizou um acerto na chuva, priorizou, não sei, posso estar enganado, né? Mas vamos ver amanhã, né? O Piastri em quinto, né? Infelizmente, uma triste realidade para ele, tem sido esse tipo de cenário para ele, né? É igual eu falei, é igual eu particularmente penso, né? Para mim, acho que o Piastri é nítido que o Piastri sentiu a pressão, né? E nem preciso dizer muita coisa sobre, né? Mas enfim, né? É ruim para ele porque quem iria imaginar, né? Que lá no Grande Prêmio da Itália, né? Depois que ele fez aquela atrocidade lá toda, ele fosse decair desse jeito, né? Quem diria que ele estaria, né? Que nem eu falo pra vocês, com este resultado, gente, é possível se dizer, eu não fiz as contas, tá? Vou sendo bem sincero, porque assim que acabou a qualificação, assim que acabou a entrevista ali dos pilotos, ali, dos 3 primeiros, eu já vim já para fazer vídeo, né? Então não deu muito tempo para fazer cálculos sobre, mas se a corrida finalizar deste jeito que está aqui, o Verstappen encosta de vez no Piastri pela disputa do segundo lugar, e o Norris, obviamente, se distancia mais ainda, e aí pode muito bem, assim, baseado neste resultado aqui, talvez pode decidir a corrida, pode decidir o título já no próximo final de semana, né, que é o Grande Prêmio do Qatar, né. Aqui, gente, é o seguinte, né, as Racing Bulls também muito bem, né? Eu acho assim que as duas, eu acho que talvez acerto também privilegiado para chuva. Leclerc aqui em nono é totalmente nítido, assim, que o carro da Ferrari é horrível, né, gente? Mas a Ferrari andou bem, né? A Ferrari não andou mal, né? E dadas as onboards que a gente vê desse lixo de carro da Ferrari, a gente nota claramente que não é a vibe deles a chuva, né? Então, ou seja, está um tanto quanto nítido que a prioridade do Leclerc e do Hamilton, que a gente vai falar daqui a pouco, né, prioriza a corrida, né? E acho que mais de destaque do Q1 do Q3 é isso, né, gente? No Q2, os eliminados foram Nico Hülkenberg em 11º, Lance Stroll em 12º, Esteban Ocon em 13º, 14º Oliver Behrman e 15º Franco Colapinto. O Lance Stroll vem de uma sequência humilhante e, no mínimo, patética de 22-0, né? Uma sequência altamente seguida de vezes em que ele terminou em qualificação atrás do Fernando Alonso. E o Stroll, eu não sei o que acontece com o Stroll. O Stroll eu já falei várias vezes aqui, eu não vou perder meu tempo aqui falando de novo, né, do quanto ele né, quanto eu tenho um asco desse cara pilotando carro de Fórmula 1 e tudo. Mas assim, eu tenho que tirar chapéu pro Stroll numa situação só, na chuva. Porque o Stroll, ele se transforma na chuva. Eu nunca vi isso na minha vida. Um cara que é o que diante das minhas críticas nas pistas secas, e o que esse cara se transforma em pistas molhadas. Mas você está se perguntando assim, pô, mas se ele é tão bom, igual você está falando aí, em pista molhada, por que ele está em 12º e o companheiro de equipe dele está em 7º, né? Acho que é 7º, né? Bem simples, né? O Stroll, ele tinha a faca e o queijo na mão. Todo mundo aqui no Q2 estava de pneus de chuva forte, né? Que inclusive o pneu de chuva forte pela primeira vez teve um forte destaque, né? Eu não me lembro a última vez que em uma qualificação que esses carros aí ficaram com pneus de chuva forte por tanto tempo, né? E em condições de pista de chuva, gente, não é igual a pista seca, onde os pilotos vai lá, fazem a volta de lançamento, fazem a volta rápida e voltam para os boxes. Não, em condições de chuva, eles vão melhorando o tempo, eles vão melhorando, né? O carro fica muito mais, o sistema de energia do carro fica muito mais econômico nas condições de chuvas, né? Que os pilotos têm de frear mais cedo, essas coisas todas. Então acaba que
acaba assim que os pilotos não param de fazer voltas, né? E o Stroll, ele tem a brilhante... O Stroll, ou a equipe dele, eu não sei quem é que foi ocupado por essa ideia brilhante, no Q2 não era condições de pista, não era condições de colocar pneus intermediários. E aí a Aston Martin vai lá, coloca no Stroll pneus intermediários. Não deu outra, né? E a pista melhorando, né, consideravelmente, mas não o suficiente para os pneus intermediários, né? E aí o Stroll tenta isso, não consegue, só no primeiro setor ele perdeu 1 segundo, né? Então não daria outra, né? E aí acabou permanecendo essa sequência, né? Os deuses do automobilismo provavelmente não aceitaram a hipótese dele ficar à frente do Alonso no quali, né? Mas eu não vou deixar de elogiar o Lance Stroll por um ponto, né? Ele estava indo bem até ali, ele estava sempre conseguindo fazer tempos mais competitivos do que o Alonso, por exemplo, né? O Alonso não estava conseguindo se acertar tão bem assim. As duas Aston Martin estavam bem, mas a Aston Martin de linha de frente era o Lance Stroll. Que eu não sei o que acontece, novamente falando com esse cara, que ele se incorpora em condições de pista molhada, né? E aqui, né, prosseguindo, né, Esteban Ocon em 13º, Oliver Berman em 14º, Frank Colapinto em 15º, né? O Frank Colapinto errando o tempo todo também, né? Errou o tempo todo também. Acho que, inclusive, ano passado eu me lembro de que ele se envolveu num acidente fortíssimo aqui, né? Quando ele ainda pilotava pela Williams, né? Mas, enfim, acho que de novidade, acho que é isso, né? Acho que não tem mais nada ali no Q2 ali para acrescentar, a não ser o fator do Lance Stroll tentar fazer uma estratégia um tanto quanto, né, antiquada para o momento, né? Mas, enfim. E por fim no Q3 e por fim no Q1, né? Os eliminados, gente, aqui é vergonhoso de falar, né? Alexander Albon em 16º, né? Alexander Albon, na última tentativa dele, ele acaba batendo o carro, né? O Antonelli em 17º, né? Também muito ruim esse quali para ele. Bortoleto, né? Em 18º. Tsunoda em 19º. Tsunoda, né, gente? Tsunoda, né? Tsunoda. É simplesmente isso, Tsunoda. E adivinhe quem tá em último, gente? Adivinhe quem tá em último? Hamilton em último. Exatamente. Lewis Hamilton, né? Um dos pilotos que nos tempos áureos era um dos melhores pilotos em condições de chuva, 20º, né? Mas é aquela história, né, gente? Assim, eu não vou criticar totalmente, sabe por quê? Assim, na verdade não dá não para não criticar, né? Vocês lembram que eu fiz até vídeo, o último vídeo agora, fiz sobre o presidente da Ferrari criticando os pilotos e tal, né? Essa acabou sendo a resposta do Hamilton, né? Como se diz, né? Complicada a situação do Hamilton, né? Provavelmente vai largar nos boxes, não sei como vai ser a vida dele, né? Mas enfim, gente, é isso, né? Assim, Lewis Hamilton em 20º é muito degradante, né? É muito degradante essa posição. Eu entendo que a chuva é uma condição de sorteio, né? Para quem não acompanha, gente, é muito simples, né? Condições de pista molhada meio que tira aquela questão do melhor carro e o pior carro. É muito uma questão de timing, né? É muito uma questão de timing, né? Muitas vezes você faz um determinado tempo no início do quali, é aquela volta ali e pronto, né? É a melhor volta e tudo, e ninguém mais consegue tirar aquela volta. Mas tem vezes também, onde a pista vai melhorando gradualmente. E foi o caso desse Grande Prêmio de Las Vegas, né? A pista foi secando, mas não o suficiente, mais uma vez dizendo, para secar totalmente, né? Ela estava secando e tudo, mas não o suficiente. E aí é um jogo de loteria, né? Porque baseia-se no timing que você está na pista, né? Numa só volta, de uma volta para outra você ganha ou você perde muito tempo, né? Então, por isso que eu não acho tão apocalíptico assim o Hamilton, né, em 20º, por exemplo, né? Eu não acho tão apocalíptico assim. Mas vai a crítica. É um piloto que, nos tempos áureos, era um dos melhores na chuva. Então é complicado, né, gente? É complicado, assim. Eu espero, sério, que... provavelmente, ele vai fazer uma baita corrida de recuperação. Tem muita gente mais lenta na frente dele, né? Quer dizer, tem todo mundo na frente dele, né? Não tem como, né, ser diferente disso, mas
não sei o que dizer, mas assim, a Ferrari pra mim me pareceu boa nessa pista, tá? A Ferrari me pareceu estar priorizando muito a corrida de amanhã, priorizando o ritmo de corrida. Então eu quero muito ver, muito provavelmente o Hamilton vai fazer uma corrida de recuperação, tá? Ele até anda bem nessa pista, ano passado ele andou bem nessa pista e tal, então assim, vamos ver como é que vai ser. Não acho tão apocalíptico, mas assim, mas é muito simbólico, né? Um piloto que já foi um dia considerado um dos melhores pilotos na chuva, após críticas do presidente da Ferrari, né? Aquela declaração que, mais uma vez, eu digo que é uma declaração lixo, né? Uma declaração que é muito à altura do que a Ferrari se colocou nos dias de hoje, né? Mas, sabe, é muito simbólico o P20 do Hamilton, né? O P19 do Tsunoda nem é tão diferente, né? Nem é tão assim, sabe? Mas, enfim, né? Porque Tsunoda sendo Tsunoda, né? Mas, enfim. Então é isso aí, senhores. Vamos ver como é que vai ser a corrida de amanhã, né? Vai ser uma... Assim, eu não sei como é que vai ser. Vamos ver como é que vai ser a corrida de amanhã. Não acho que vai ser a corrida dessa coisa toda. Por mais embaralhado que, de certa maneira, pareça ser. Mas eu acho que a corrida de amanhã vai ser muito ok, sabe? Não acho que não vai ter nada demais, assim, sabe? Não sei. Eu não tô muito convencido que a corrida de amanhã vai ser essa coisa toda, não. Vamos ver, eu quero estar errado, né? Nada melhor do que estar errado pela razão certa, né? Como se diz, né? Assim, quando a gente é pessimista e acontece uma coisa muito boa, né? Enfim. Mas então é isso aí, senhores. Acho que mais é isso aí que eu tenho a dizer a vocês. Um fortíssimo abraço a todos e falou, é nóis, até amanhã.